Olá pessoal, meu nome é Melisse, eu sou uma das instrutoras da Live University e a minha especialidade são temas financeiros e fiscais. Estou aqui para falar de um assunto que interessa a todo mundo, que é como comunicar os seus assuntos, os seus temas de maior interesse para um gestor ou para uma administração. Eu acho que você tem, todos nós profissionais de área fiscal, temos dores parecidas. Uma delas é que a gente trabalha com itens que têm muita complexidade e que tem um potencial muito grande para gerar prejuízo, para gerar problema de caixa, para atrapalhar o resultado, tem muito potencial de dano. E justamente porque são itens complexos, nós às vezes não conseguimos nos livrar da linguagem técnica. A gente fala muito em linguagem técnica. E a gente percebe mesmo que as pessoas das empresas não têm muita paciência para escutar a gente usa muito tecniquez quando fala, as pessoas também não gostam muito de falar de impostos, realmente só nós loucos é que gostamos desse tema. E muitos também acham que nós somos o setor que fica falando apenas não pode, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, que a gente muitas vezes até não só atrapalha as operações, mas a gente também não consegue explicar opções ou ideias, né? Somos o setor apenas que apresenta pagamentos, coisas para pagar, coisas para fazer. Então, essa é uma das maneiras com as quais nós somos vistos. E quando a gente tem um cenário econômico de imprevisibilidade, um cenário instável, aí é que a gente mais ganha importância, porque os nossos temas então ficam fundamentais. A empresa com pouca grana, com pouco resultado ou precisando gerar mais grana ou resultado, os nossos números podem causar ou estragos ou serem determinantes para a empresa atingir os objetivos. E aí, como é que a gente comunica isso? Então, eu passei por essa dor e uma das coisas que me ajudou bastante foi a matriz de riscos. Como é que a gente usa essa matriz? É uma maneira de você classificar os seus temas de uma maneira que qualquer pessoa, qualquer gestor, até administrador entenda sem você precisar falar no idioma fiscalês. E a gente ganha projeção quando a gente usa isso. Então eu quero apresentar essa ferramenta para vocês. Vamos lá? Então eu vou apresentar para vocês. É essa daqui, a nossa ferramenta. Eu vou mostrar aqui. Isso é uma matriz de risco, isso é uma planilha em que nada mais faz o seguinte, qual é o objetivo dela? Então, ela tem uma coluna de cenário, uma coluna de risco, uma coluna de probabilidade, impacto, resultado, escala e ação. Na verdade, essa planilha, ela é bem completa e nem é necessário preenchê-la completamente, porque muitas vezes a gente pode fazer um trabalho mais rápido com ela e não tão detalhado assim. Mas ela funciona no seguinte esquema, ela tem duas abas, vocês percebam aqui, ó, uma aba é de informações e outra é a matriz propriamente de vulnerabilidade. Quem é de compliance conhece essa matriz. Essa matriz é o seguinte, em uma escala de 2 eixos, aqui mede a probabilidade de determinado fato acontecer ou não. Então, qual é a probabilidade, por exemplo, de um ICMS da empresa sofrer algum tipo de aumento? Qual é a probabilidade do PIS/COFINS ser autuado porque eu estou usando um crédito que não é lá tão seguro? Qual é a probabilidade de, por exemplo, eu aumentar ou reduzir determinadas provisões para pagar menor imposto de renda? Então, a probabilidade de determinada ação é medida aqui nessa matriz, sendo que se eu classifico como 1, significa baixíssima probabilidade. 2, está aumentando a probabilidade de acontecer. 3, já é uma probabilidade média. 4, ela começa a aumentar. 5, significa que a chance disso que eu estou pensando acontecer é máxima, vai acontecer mesmo. Muito bem, então eu preciso classificar a probabilidade de determinados fatos ocorrerem. E, além disso, eu preciso também ver o impacto. Qual é o impacto que isso geraria? Qual é o impacto que isso causaria na empresa? Impacto, quando eu falo, é
gasto financeiro ou entrada financeira. Então vamos supor que se trata de riscos fiscais. Então os riscos que eu falei, a gente precisa classificar ou criar uma escala também para eles na questão de impacto, ou seja, termos financeiros. Então, se eu for, por exemplo, autuado no ICMS ou o ICMS for maior, qual a probabilidade do ICMS aumentar durante esse período? Eu estou sentindo que ele pode aumentar. Tá bom. Então, a probabilidade, já falei que pode ser baixa, média, alta. Agora, impacto seria, se eu coloco ele no 1, significa que o impacto financeiro para a empresa vai ser muito pequeno, ela quase não vai sentir. Se eu classifico no 2, tá aumentando, então o valor que eu vou ter que desembolsar já começa a ganhar alguma significância. No item 3, já quer dizer que é o impacto médio nas finanças da empresa. No 4, se esse lance acontecer, ele vai causar um estrago razoável nas finanças. 5, significa que o impacto vai ser terrível, devastador para a empresa. Então, quando eu classifico probabilidade e impacto e descrevo as ações, então o administrador consegue ver aqui nessa matriz quais são os itens da área fiscal que realmente demandam maior atenção, maiores investimentos da parte dele. Poxa, mas como é que funciona na prática? Vamos lá, vou mostrar para vocês de uma forma prática como é que a gente faria. Então, estamos aqui em cenário. Cenário, eu vou colocar que nós estamos num cenário instável, que na verdade tem sido o cenário que temos enfrentado na maioria das vezes, né? Nossa economia aqui no Brasil não tem sido muito lembrada por ser estável, né? Ok, que riscos eu lido? Pense por um momento quais são os riscos fiscais que tiram seu sono. Quais são aqueles riscos fiscais que, se ocorressem de verdade, você teria problemas e teria consequências para a empresa em termos de valores, em termos de tomadas de decisões? Quais são os potenciais problemas aos quais você lida? Então, aqui é a hora de descrevê-los. Então, eu vou descrever um deles, vai. Então, por exemplo, uso de créditos de IPI uso de créditos de IPI sem polêmicos, vou colocar polêmicos. Tô escrevendo tudo sem acentuação correta, porque eu tô fazendo isso com as duas mãos, né? Uso de crédito de IPI polêmicos. Então, eu tô com medo porque eu tô usando alguns créditos de IPI que eu acho que eu vou tomar paulada. Tá bom. Qual a probabilidade disso acontecer? Então, de 1 a 5, essa probabilidade, na minha opinião, ela é alta, ela é média ou ela é baixa? Sei lá, eu andei vendo e eu não tenho ouvir falar sobre muitas autuações relativas a esses créditos de IPI. Então, honestamente, eu acho que a probabilidade, o risco existe, mas a probabilidade não é tão alta. Eu colocaria uma probabilidade, sei lá, de 1 a 5, 2. Tá bom, 2. Beleza. Agora, caso ela ocorra, qual é o impacto que seria? Então, aí eu calcularia qual é o IPI que eu estou pagando a menor por conta desses créditos que eu estou usando. Eu fiz uma conta lá, chegou a, sei lá, 400 mil. E aí, 400 mil é um impacto baixo, médio ou alto para minha empresa? Então, aí eu preciso saber qual que é a significância desse valor. Então, ele corresponde a quantos por cento do lucro operacional, ou quantos por cento da venda, ou quantos por cento do lucro líquido. Então, eu posso trabalhar dessa maneira, ou posso trabalhar com uma escala mesmo de valores. Então, vamos supor que 400 mil para minha empresa seja um impacto médio. Assim, não é baixinho, ele não é desprezível, mas também não chega a ser uma catástrofe. Então, para mim, ele tem um impacto médio, é um impacto médio. Então, impacto médio numa escala de 1 a 5, 3. Beleza. Ótimo. Então, o que eu faço? Eu pego esse uso de créditos de IPI polêmicos, ele está no nível A, veja aqui, A dessa matriz. Então,
que eu faço? Para descrever para o meu gestor que esse é um medo que eu tenho, eu já vou colocar isso na matriz. Então, probabilidade 2, impacto 3. Eu vou lá, então, na matriz de vulnerabilidade. Então, é probabilidade 2 nessa linha, impacto 3 aqui. Então, aqui eu vou colocar a letra A. Pronto. Então, aqui eu já estou informando para ele que tem um problema que está numa zona aqui branca, não está numa zona amarela, vermelha para uma atenção, mas é algo que demanda um acompanhamento da administração. Aí, se o diretor ou o gestor quiser saber, pô, mas que risco fiscal é esse? Ah, ele vai aqui em informações e vai ler que se trata do uso de créditos de IPI polêmicos que eu tenho. E aí, quando eu classifico, eu posso colocar aqui, nesse caso, a escala de importância, quando eu preencho vários, a escala de importância e ação. Quer ver? Eu vou colocar um segundo caso para a gente ver como é que funciona essas duas colunas. Então, um outro problema que eu poderia ter é que o aumento da inadimplência, eu estou sentindo que vai haver um aumento de inadimplência e a empresa vai ter que tributar isso pelo imposto de renda. Então, vai ter um aumento, pelo menos, de caixa temporal de imposto de renda. Então, eu quero sinalizar isso. Então, vou colocar aqui, ó, aumento do IR por causa do aumento da inadimplência. Isso. Então, esse aumento do IR por causa do aumento da inadimplência é um outro risco que eu tô com medo, porque isso tá acontecendo na minha empresa. Beleza. Qual a probabilidade dele ocorrer? A probabilidade é alta, porque eu tô vendo mesmo que a empresa está sendo mais agressiva na concessão de crédito, tem tomado mais calotes, então ela tá aumentando seus níveis de provisão para inadimplência. Então, probabilidade é alta para acontecer. Então, numa escala de 1 a 5, eu vou colocar aqui 4. Qual seria o impacto? Pelo que eu andei conversando lá com o pessoal da cobrança, o pessoal de contas a receber, eles estão prevendo um aumento na carteira de 2 a 3% na carteira. E aí eu fiz a conta e isso chegou ao valor de 1.200.000. Poxa, 1.200.000 é um impacto baixo, médio ou alto para a minha empresa? Então vamos supor que eu faça essa análise e perceba que, olha, 1.200.000 é um impacto bem alto, bem alto. E eu colocaria 4 aqui de novo. Não chega a ser a pior catástrofe do mundo, mas é algo pesado. Então o que eu faço? Esse problema, aumento do IR por causa do aumento de inadimplência, é o B, item B. Então, eu vou lá na matriz e faço a mesma coisa. Então, eu vou lá na matriz de vulnerabilidade, probabilidade 4, impacto 4, tá aqui, ó. Então, eu vou colocar ele aqui, B. Quando um administrador vê isso, você reporta isso para ele. Olha, só de ver esse arquivo, o que ele vai dizer? Poxa, a área fiscal tem 2 riscos que ela está acompanhando, sendo que um deles está bem grave aí, é o item B. O que é esse item B? E o gestor vai aqui na aba de informações e aí ele vê que se trata do aumento do IR por causa do aumento da inadimplência. É claro que você pode escrever isso com um texto mais amigável para ele, um texto que ele entenda melhor. E aí, o ideal é que você preencha essa tabela com todos os riscos que você tenha. E aqui na frente, para que existem essas duas colunas? Para que numa escala, qual deles é mais grave? Bom, aí você tem que somar os pontos. Então, nesse caso, 4 mais 4 é 8, e aqui 2 mais 3 é 5. Portanto, esse aqui seria o primeiro a ser trabalhado, e esse aqui o segundo. Então, esse teria a prioridade. Qual é a ação que se deve tomar? Aí, você pode sugerir, por exemplo, redução de crédito, redução de limite de crédito para combater a inadimplência, ou então aumento das ações de cobrança para combate da inadimplência. Então, aqui você vai colocar sugestão para esse problema.
Veja que interessante então, eu não sei se vocês entenderam, mas através desse modelinho, a gente preenche aqui todos os problemas que nós lidamos, os nossos riscos fiscais, nós preenchemos aqui, fazemos uma classificação e aí a gente preenche aqui com a classificação de forma bem resumida, de forma que se você mandar essa matriz aqui para o seu gestor a cada mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses, ele vai conseguir entender exatamente quais são os problemas maiores aos quais você lida, vai conseguir talvez realocar recursos ou maior atenção para aquele problema que te preocupa tanto, sem que você precise ficar explicando para ele, ou indo lá na sala dele reclamar, ou ligando para ele para ficar reclamando, porque é uma coisa que gestor nenhum curte. Então, só de ver esse gráfico, ele já vai entender o que você quer dizer, ele já vai entender qual é o seu maior problema e ele já vai te ajudar a conseguir combatê-lo. Olha, a gente vai disponibilizar essa matriz para vocês aí, e a ideia é que vocês usem bastante no seu dia a dia. Olha, os nossos cursos na live abordam casos reais e também como usar essa matriz de maneira ainda melhor possível, não só para coisas ruins, como riscos, mas também para oportunidades que você detecta. Então, nossos cursos na live falam bastante a respeito disso, inclusive o MBA Fiscal, em que nós consideramos como os profissionais fiscais precisam entender de negócios, como ele pode aliar os conhecimentos fiscais ao negócio, como ele pode se tornar mais visível, como ele pode entender os assuntos fiscais de forma mais profunda. E aí, esse nosso conteúdo do MBA vai ajudar bastante você a ter um perfil mais completo, mais diferenciado. Combinado? Eu espero que vocês tenham curtido. Então, deem uma olhadinha no nosso programa, que eu tenho certeza que vocês vão achar ele bastante moderno, bastante atual e bastante disruptivo. Curtam lá, ok? Baixem o programa e deem uma olhadinha. Um abraço, espero ver vocês nas aulas, tá? Bye, bye!